Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um efeito de sombreamento. A tela que eu fiz rapidinho aqui só para mostrar para vocês, a tela ela está construindo numa posição aleatória aqui, né? Mas observe que tem um efeito aqui, ó, e se eu clico nesse efeito, ele fecha a tela, né? É aquele efeito de escurecimento, tem muito esse efeito na web, certo? E se você clicar fora, ele fecha, ou você clica nele que ele fecha também. Então vamos lá, deixa eu mostrar como é que a gente faz isso. File New em VCL, né? E essa é a grande sacada. Então vamos colocar um botão aqui para simular a nossa janela, né? Clientes. Então vamos salvar aqui já o projeto. Menu, nome do projeto, efeito dark. Maravilha. Agora a gente vai criar aqui, ó, duas janelas. Form VCL. Vamos salvar. Essa daqui vai ser o nosso cliente. O clientes. Vamos só colocar aqui um panel. Alinhar ele ao top. Vamos ligar aqui a borda. Vamos colocar aqui uma cor diferente. Vamos escrever aqui no caption clientes. Deixa eu dar uma ajustadinha rapidinho aqui na fonte. Colocar uma cor de contraste, branco. Negrito. 15, maravilha. A gente tem nosso form de cliente aqui. Importante é a gente dar nome aos formulários aqui, ó, name, F, clientes, F de formulário, né, clientes. Aqui vamos dar o nome aqui também, ó, name, F, menu, a digitação errada aqui. Agora vamos criar aqui file new form. Esse daqui vai ser o nosso dark. Já vamos dar um nome para ele aqui para não esquecer. F dark. Então aqui vamos salvar aqui, né? O dark. Salvamos, maravilha. Então aqui vem a sacada, que vamos colocar uma cor aqui preto. Se quem quiser testar com outras cores, aí fica à vontade. Aí aqui, ó, Alpha Blend, e você fala pro Delphi assim, eu quero que fique transparente. E aqui é proporção. Eu acho que a 200 aqui eu achei legal. Vocês podem testar outras aí, mais transparente, tem que ser menor o número. Maravilha. Aí, show de bola. A gente tem que tirar a borda. Vamos tirar a borda aqui. Border Style. None, sem borda. E agora a gente vai aplicar aqui um padrão de projeto, tá? Um padrão de projeto é uma fábrica, né? Factory. Eu gosto de tirar esses comentários aqui, né? Ela vai ser uma class function. A gente vai criar uma class function. Esse class function, vocês vão entender, para quem não conhece, vocês vão ver que a gente não precisa instanciar um objeto lá, que tem o create, daí o show modal. A gente vai chamar essa função aqui, que vai ser um get instance. A gente vai chamar a instância. O que essa instância vai retornar? Essa própria classe aqui. Vai retornar essa classe. Vocês vão entender melhor, a gente vai passar um parâmetro aqui, que vai ser o seguinte, ó, ele é né, das boas práticas, né, um constante, ou seja, o parâmetro não muda nunca, começa com A de argument, né, e ele vai ser o quê? Ele vai ser o pai, vocês vão entender, e ele vai ser um tform. Vocês vão entender mais para frente que a gente vai usar esse parâmetro
para poder destruir esse Dark aqui na hora certa. Tá? Eu vou dar um Ctrl Shift C, né? E aí eu vou Ctrl Shift seta para cima, porque eu vou vir aqui, eu preciso de uma variável, tá? Só que para mim usar a variável com o class function, eu preciso de uma class variável para eles ficarem acessível, para ela ficar acessível. E aí que variável que vai ser? Vai ser do tipo field e ela vai ser a minha instância. Que tipo que ela vai ser? Vai ser do mesmo tipo da classe, da minha classe. Então isso daqui, essa variável, é onde eu vou criar a minha instância e poder devolver a minha instância criada. Então isso daqui é só uma forma do formulário se autocriar, ficar um pouco mais fácil a criação dele. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Então, maravilha. Voltando para cá, então o que a gente tem que fazer aqui? Então a gente vai ter que criar a instância, f-instância, recebe o quê? O formulário. E aqui que tem a sacada, ó. Eu preciso, se eu colocar um new aqui, vai dificultar, eu vou ter que destruir ele em algum momento. Então tem uma sacada que eu vou atrelar ele ao pai. Esse pai eu vou passar como referência, vocês vão entender daqui a pouquinho. Quando eu chamar a instância, eu vou atribuir o pai, e quando o pai for destruído, consequentemente vai destruir o Dark. Essa é a lógica. E aí eu preciso retornar essa instância. Isso daqui é uma mistura de singleton com factory, certo? Ele não é um singleton porque eu preciso destruir ele. Vocês vão entender melhor. Eu já fiz alguns testes, alguns experimentos, e o singleton deu problema, deu dor de cabeça. Então eu removi o singleton e deixei só um construtor aqui, que ele fabrica ele mesmo, né? Então esse aqui é um padrão de fábrica. Maravilha. Então vamos por partes. Depois vamos finalizar essa parte aqui, vamos usar essa parte e aí depois a gente vai para a parte do clique. Então maravilha. Então vamos, esse daqui é normal. Então vamos chamar aqui o cliente. Então vamos lá, para a gente fazer pela lógica aqui. Vamos dar um uses aqui no cliente, uses no cliente. E aí a gente vem aqui no var. A gente vai criar um lform aqui do tipo da classe do cliente. Qual que é a classe do cliente? Ó? Você vem aqui, ó, é o nome que você deu para o formulário. Então você pega ele e fala, ó, eu quero uma variável desse tipo. Agora a gente vai Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, dar um espaço, 2 pontos igual e vamos dar um create. A gente vai falar para o Delphi, assim, Delphi, falando, ó, Delphi, eu que vou manipular a hora que tem que ser destruído isso, ó. Eu vou querer dar um show modal aqui, show modal, e aí depois que ele finalizar o show modal, aí você pode liberar ele da memória. Free. Beleza? Maravilha. Com isso daqui feito, a gente, deixa eu até dar um incremento aqui, ó, que a gente vai vir aqui, se a gente vier aqui em Project, View, a gente vai ver aqui, ó, o Delphi, por padrão, ele já cria os formulários. Então, a gente vai vir aqui no Project Options, ó, e observa que ele lista o que está aqui. Então, se vamos tirar o Dark daqui, ó, eu vou tirar ele e vou colocar para cá. Daqui é onde? Ó, Auto Create, isso aqui é a lista, os formulários que vão ser criados automáticos. Quando eu der um salvar aqui, ó, ele remove a daqui pra gente, o Dark já saiu. E se você fizer o contrário, eu não quero também que ele crie o cliente, eu não quero que ele crie nem o Dark nem o clientes. Aí se você salvar, vier aqui em projetos, ele dá um bugzinho aqui, ó, eu só saio e peço para ele carregar de novo. Aí ele tem aqui, então ele está criando só o formulário principal, e você precisa ter um formulário principal. Tá? E também, normalmente, os data modules a gente também deixa aqui, pelo menos o data module principal. Fechou. Maravilha. Isso daqui, vamos ativar aqui o Memory Leak, report de relatórios Memory Leak True.
né? Eu sempre lembrei, eu nunca mais esqueci desse comando quando eu memorizei o relatório de memory leak. Então aqui, ó, report, aí você pede Ctrl / espaço, você pede ajuda para o Delphi e pronto, você lembra do comando para verificar e testar o memory leak. Vamos testar aqui o básico, né? E daí depois a gente vai aplicar o efeito. A gente vai abrir aqui, ó, beleza, sem o efeito. Agora vamos aplicar como que a gente usa então o Dark. Vamos fechar e ver que não deu memory leak, ó, certo? Se a gente tira esse free, o memory leak ocorre. Eu vou deixar nos cards aqui um vídeo onde eu ensino mais sobre isso. Maravilha. O Dark vai ser aplicado no seu formulário. Se você trabalha com herança também, é no mesmo vídeo que eu falo sobre memory leak, eu falo sobre herança. Se eu não estiver enganado, eu vou deixar nos cards aqui. Se você trabalha com herança, você vai colocar só no seu formulário principal, né, no pai da sua herança, e aí ele vai aplicar no seu projeto inteiro, né? Se não, você vai ter que colocar tela por tela, ou nas chamadas ou na própria tela, né? Na própria, aqui no show tem a vantagem do clique e vamos entender a vantagem de fechar no clique do Dark. Como é que você vai fazer para usar então o Dark? Você vai vir no on show dele. No on show, né, do formulário que você quer aplicar o efeito. Aí a gente vai vir aqui em File Uses, né, vamos falar para o Delphi, ó, eu quero usar o Dark aqui no Clientes. E aí vamos pegar aqui, ó, um macetezinho, ó, você vem aqui na função, se você copiar ela aqui, ó, o nome da classe e, e o nome do método que você quer aqui na função, você já pode usar ela direto aqui, ó. Tá? É que é a mesma coisa que você escrever aqui o nome da classe, escreveu aqui o nome da classe, vem aqui e escreveu o nome do método, a mesma coisa. Aí aqui ele está pedindo para você passar um pai. Quem que vai ser o pai? Ele mesmo, self, onde eu estou. Eu estou na classe clientes, então eu estou mandando clientes. Então quer dizer que com essa amarração, quando eu fechar clientes, eu já fecho o Dark. Então eu não preciso mais me preocupar em fechar o Dark nem no Close, nem no Free. Depois a gente vai testar isso daí e tirar a prova. E aí aqui eu vou usar o que? O Show Modal. Esse cara aqui é como se eu tivesse dado create no meu formulário Dark. E aqui eu dou o show modal. Desculpa, tem que ser o show, tá, pessoal? O show modal, ele iria travar o Dark e ficar parado. Aí quando você fecha o Dark, aí ele vai para frente. Foi até bom eu ter me equivocado aqui para explicar esse detalhe. Tem que ser o show, porque o show ele já abre e continua o sistema. Então isso vai dar o efeito do Dark ficar atrás. Fechou? Maravilha. Aí vamos só aplicar aqui, salvar, simples assim. Vamos rodar. Ó. Tem um detalhe. Faltou a gente colocar as coordenadas no Dark. Vamos voltar aqui. Faltou a gente dar as coordenadas. Aqui no Create do Dark, eu gosto sempre de criar métodos, tá? É uma política de boas práticas aqui no privado, porque é só aqui na classe que eu vou usar. Procedure, porque não vai me retornar nada. Ajustar tela. Ctrl Shift C. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu mesmo, que é o Dark Self, é o Dark Top. Deixa eu só mostrar para vocês um detalhe aqui, ó. Vocês têm que entender o seguinte, 4 propriedades. A propriedade top é a altura, a propriedade left é a posição aqui na esquerda, então top é a altura, left é a esquerda, aí o right na verdade exatamente, é o width, né? O width é a largura e o height é a altura.
Então são essas 4 propriedades que a gente precisa fazer. Então a gente vai falar assim, dark, o seu top vai ser igual do form principal, o seu left vai ser igual ao do form principal, o seu height, a altura vai ser igual, e o width também, certo? É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vim aqui explicar as propriedades que a gente vai usar. Então, ó, esse cara aqui é o dark. Então, dark, você vai usar application.myForm.top. Ó, então aqui a gente pegou e alinhou ele com o topo. Vamos alinhar com left, right e o width. A gente não precisa, na sequência não tem, a ordem não influencia aqui, tá? Aqui é a largura e a altura, height. Certo? Então aqui ajustou. Agora a gente tem que aplicar esse cara. Onde que a gente aplica esse cara aqui? A gente vai aplicar na hora que ele for dar o show. Então no evento onShow do Dark, ó, self, que é nele mesmo. Por que que eu uso esse self? Eu vou sempre falar aqui, ó. Eu uso esse self para saber que esse método tá nessa própria classe. E eu gosto de colocar esse símbolo aqui, que é para você bater o olho e não achar que é uma variável, não achar que é uma constante, ou que é para você bater o olho e saber que é um método. Maravilha. Salvou aqui. Então tá alinhado. Agora vamos testar aqui. Pessoal, encontrei um equívoco aqui, ó. Faltou o create aqui, ó. Tá? Todo mundo erra, então tá importante a gente encontrar e a gente corrigir junto, né? Agora sim, vamos testar. Show de bola. Agora, observe que ele vai acompanhar aqui, ó, o nosso form. Agora a gente precisa, tá vendo? Ele até entrou aqui, eu cliquei, ele deu o foco no Dark. Alt F4, né? Eu fecho ele, ó. Então, como é que a gente faz agora para quando clicar no Dark ele fechar? Então, vamos para a sacada final aqui, ó. Então, selecionou aqui o Dark, eventos, clique do formulário Dark, né? Então, você vai falar para ele assim, ó. Ele tem o owner dele aqui, ó. Se você procurar aqui nas propriedades, ele tem o owner dele, que é o proprietário dele. Quem que é o proprietário do Dark? É por isso, agora vocês vão entender por que que eu passo esse selfie aqui, ó. O proprietário dele é quem eu crio aqui, ó, no create, eu estou mandando o pai. Então esse owner é o pai. E quem que é o pai aqui? É o cliente. Então essa é a sacadinha de ouro aqui. E aí o owner, ele não tem closet, você não consegue fechar ele. Então você tem que fazer um typecast aqui, ó, que a gente sempre vai passar um formulário nessa situação, nesse caso, do jeito que ele foi feito. Então eu vou usar aqui um tform. Ó, isso daqui chama typecast, ou seja, eu estou falando para o Delphi, fala assim, Delphi, considere que aqui dentro vai ser um formulário. Aí o Delphi libera para você esse método. Fechou, simples assim, ó. Salvar. E aí se eu clico aqui, ó, no escuro, no dark, olha lá, ele já fecha, ó. Ó, eu vou arrastar para cá. Se eu clico aqui no dark, ele fecha. E se eu clico aqui no X, ele fecha também. Porque ele fecha quando aqui no X? Quando eu destruo esse formulário, ele destrói o dark, certo? E aí, ó, quando eu fecho aqui, zero memory leak. Vamos só ver, fechou aqui, ó. Vamos ver aqui ó, memory leak ligado, ó. Agora vamos fazer o teste de fogo aqui para ver se o memory leak ficou ok mesmo, né? Eu vou vir aqui no onDestroy aqui, do Dark, ó. Vou colocar uma mensagem, isso aqui é só para teste, tá, pessoal? Ó, só para a gente fazer um teste junto aqui, ó. Destruindo. Ou seja, é para a gente ver se o Dark está sendo destruído mesmo, né? Apesar que se ele não tivesse, ia aparecer lá no report memory leak, né? Mas ó, abri, fechei, ó, destruiu.
Abri, fechei, destruiu. Abri, vou fechar por aqui, ó, no X. Destruiu. Então, moral da história, tudo sob controle, efeito Dark na mão. Valeu, deixa o like, inscreva no canal e bora, modo ninja.